Bom dia, amiguinhos, tudo bem com vocês? Está tudo bem também. Muita coisa aconteceu aí, faz tempo que eu não faço live, né? Faz uma semana, eu fiquei longe aí 2 semanas quase. Mas não tava viajando, não tava de férias não. Tava só ocupado mesmo. Na verdade eu tava de folga, né? Então aí como eu não fui trabalhar, porque eu estava de folga, eu não gravei a live, mas na verdade não é uma live, esse conteúdo, o de hoje está sendo gravado. Eu não estou fazendo mais live, porque como eu já expliquei no vídeo anterior, eu fazia live porque meu outro celular era muito fodido e não dava para gravar o vídeo. Aí eu fazia live. Agora eu estou fazendo gravado mesmo. Acho que fica melhor, porque aí eu não tenho problema de conexão. Eu ficava andando e ficava apitando que a conexão tava ruim, aí caía, desconectava. Assim não, agora vai bonitinho, sem cair. Eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho, porque os meus vídeos últimos ficaram muito grandes e não é legal pro YouTube você ficar colocando vídeo de 800 horas lá. Ninguém assiste essa porra, entendeu? Então hoje eu vou falar sobre 2 coisas, né? Uma que todo mundo já sabe, que é a condenação do Lula por 3-0. Puta que pariu! Toma! Chupa PT! Chupa PTzada! Esse fim de semana o pessoal nas redes sociais tava tudo louco. Os PTzistas lá, seus peteiros do caralho, tava tudo louco. É gol, a terceira fase do golpe. A terceira fase do golpe. Estados Unidos estão controlando o Sérgio Moro, o judiciário. Vai se fuder, seus bosta. Tomar banho na soda. Na terceira fase do golpe. Que golpe é o que esses caras aplicaram no Brasil. Quantidade de dinheiro que esses desgraçados deram pra ditador aí do Foro de São Paulo, sabe? Pra governo de esquerda, essas bosta. Todo mundo sabe que o objetivo do canal é desmascarar a esquerda, mas apesar de eu falar muito palavrão e tal, vocês me perdoem se vocês não gostarem. É meu jeito, eu tento diminuir, mas acabo não conseguindo. O objetivo dessas lives ou desse conteúdo que eu gravo enquanto eu estou indo para o trabalho é mostrar o meu ponto de vista espiritual em relação à esquerda. Tá? Para mim, a maneira da esquerda fazer política é a política das trevas. Eu deixo isso bem claro, que eu acho que por ser espírita, eu não acredito no demônio propriamente dito, em Satanás e Lúcifer e essas coisas, mas a gente sabe que existem as inteligências do mal, seres que dotados de extrema inteligência e conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, né? Não de todas, né? Se conhecessem todas, não seriam voltados para o mal, mas eles conhecem algumas leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, e eles atuam sobre as mentes dos seres humanos para criar ambientes totalitários, ditatoriais, trazer miséria. Eles querem o mal, eles buscam o mal, né? Eles buscam como eu vou dizer, o cerceamento de liberdades, buscam a miséria, e é isso que eles buscam. Ainda não sei os motivos, mas eu sei que existem essas forças. Os motivos para elas existirem, não. Os motivos delas existirem é a ignorância, né? Como eu disse, eles são conhecedores das leis que regem o universo material e espiritual, que na verdade são a mesma coisa, né? Em diferentes concentrações de energia.
mas eles desconhecem leis divinas, as leis de lei de criação, lei de destruição, enfim, temos... Qualquer dia eu vou falar sobre um seminário que eu tenho do Dr. Reinaldo Leite, falecido já, um médium excepcional. Eu assisti um seminário dele ao vivo, uma coisa impressionante. E ele tem um seminário gravado sobre as leis divinas. E eu vou depois enumerar essas leis e vou fazer um vídeo legalzinho para vocês. Mas continuando, para a gente não se demorar, eu acredito muito que, por ignorância, esses seres são insistentes no mal, e um dos planos deles é a política, né? No nível político. Então eles agem nas mentes das pessoas mais incautas, trazendo as ideias nefastas deles para a política, cerceamento de liberdades, quase escravização, né? E a miséria moral e material do ser humano. Então eu acho que agora nós estamos entrando numa fase onde o brasileiro está meio que acordando, e acho que as nossas orações estão sendo atendidas, o plano espiritual superior está nos auxiliando. É claro que nós cometemos muitos erros, nós mais conservadores e libertários, que buscamos liberdade econômica e o conservadorismo nos costumes. Eu sei que eu principalmente sou uma pessoa falha, tenho faço as minhas coisas, eu tenho uma lógica que eu acredito, mas no meio do caminho a gente acaba se desviando às vezes, mas entendendo isso a gente vai tentando se corrigir dia a dia, que eu acho que é o mais importante, né? Então eu acho que foi mais uma vitória para nós que buscamos em Deus e em Jesus a liberdade do ser humano, a libertação do ser humano como indivíduo, né? Dessas ideias nefastas de coletivismo e que são bases para o comunismo, né? Entendendo que todas as pessoas são filhas de Deus, todos os seres são filhos de Deus, são criaturas da vontade do Pai Criador, porém cada uma é um universo individual, que nenhuma pessoa pode ser catalogada para pertencer a um coletivo ou a um grupo específico. É claro que as pessoas se agrupam por afinidade, né? Mas nem tanto nem por classe social ou coisa parecida, como prega o marxismo, né? A luta de classes e tal. Eu acredito mais em afinidades e crenças e enfim, é isso que faz as pessoas se reunirem em grupos. Mas você tomar a necessidade do grupo acima da necessidade do indivíduo é uma das características do comunismo, e eu sou contra. Eu acho que cada um tem as suas necessidades e os seus desejos e as suas aspirações, né? Dito isso, eu estou comemorando aí a condenação do Lula, a tomada do passaporte dele para que ele não possa fugir, para que ele fique no Brasil e efetivamente seja preso, e com isso que a Lava Jato consiga avançar e prender mais gente, seja de PT, de PMDB, de PSDB, PP, PQP, raio que o parta. A diferença de nós que buscamos a verdadeira justiça é que para mim não importa se é Lula ou se é Aécio. Aliás, um grande sonho da minha vida é que o Lula ficasse preso na mesma cela que o Aécio. Ia ser bem legal da gente assistir isso. Temer também, outro safado, sem vergonha. E eu acho, minha opinião, o PMDB é o pior partido de todos. O PMDB não tá nem aí se é direita, se é esquerda, se é ideologia. O negócio deles é dinheiro, é poder.
Então eles vão para a direita, vão para a esquerda, vão para o inferno. Eles são os mornos que o Apocalipse cita, que Deus irá vomitar os mornos de sua boca, né? Então, enfim, eu acho que eu já me alonguei demais. Que bom, Lula foi condenado 3-0, agora falta só ir pra cadeia. E que morra na cadeia. Certo? Beleza. Segundo ponto. Eu vi um debate que ia ter numa rádio, acho que se não me engano, Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E foram convidadas 3 pessoas para um debate. Essa rádio é uma rádio de viés esquerdista. O apresentador é um apresentador declaradamente esquerdista, porém eu achei muito justo, inclusive os termos do debate. Depois o debate ocorreu e os próprios envolvidos disseram que não houve nenhuma desavença, apenas em ideias, mas não foram maltratados de forma alguma, foram super bem tratados. Eu acho que isso é uma grande mostra de civilidade. As pessoas podem discordar no âmbito das ideias, mas elas não podem perder a cordialidade, ou não pode partir para a ignorância, né? Eu acho que aí isso é perfeitamente humano e civilizado. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: essa rádio chamou Kim Kataguiri, Márcia Tiburi e o Roberto Requião para um debate, né? Aí chegou lá, o Kim chegou primeiro, que ele já estava em Porto Alegre para acompanhar a condenação do Lula, né? Na condenação do Lula, porque o Lula já era condenado, mas o julgamento do recurso que o Ministério Público e a Defensoria do Lula apresentaram para a segunda instância, né? E aí o que aconteceu? O Kim não estava no estúdio, desculpa, ele não chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi a Márcia Tiburi. Essa Márcia Tiburi, que é uma filósofo de esquerda, ela escreveu um livro muito interessante para quem tem um ovo cozido no lugar do cérebro, que se chama Como Dialogar com um Fascista. Pelo nome do livro você já percebe o conteúdo da mente dessa pessoa. Outro dia eu assisti uma mesa redonda, não era uma mesa redonda, um bate-papo lá gravado. Eu não me lembro se era no Café Filosófico, algum programa assim, entre ela e Luiz Felipe Pondé, né? E assim, eu achei o conteúdo da conversa, do teor da conversa dela, rebuscado, porém vazio, né? Cheio de clichês que a gente já conhece, cheio de clichês de esquerda, né? E cheio de frases prontas e ideias prontas, né? Aí ela estava falando, inclusive estava falando mal tá falando besteira do relator lá do processo do Lula, do recurso do Lula, né? Do procurador, falando que ele tinha aparência de quem não tinha dormido, não sei o que, falando coisa besta. E é que, como uma das estratégias da esquerda é quando você não tem argumento, você começa a atacar a pessoa, né? Quando as suas ideias não convencem, você começa a atacar a pessoa. E aí ela tava lá falando com o apresentador do programa e chega o Kim Kataguiri no estúdio. Ele a cumprimenta, inclusive vendo no vídeo eu vi que ele dá um beijo no rosto dela. É uma coisa que eu não faria, por exemplo. Eu acho que
quando você não conhece a pessoa, você tem que ser um pouco mais cordial, né? Eu acho que o beijo no rosto acaba sendo uma coisa um pouco mais, não digo íntima, mas você já tem que ter um convívio com a pessoa, tem que já conhecê-la e tal. Eu simplesmente cumprimentaria com um aperto de mão. Mas assim que o Kim, esse não é o ponto, assim que o Kim a cumprimentou, ela falou, mas o que é isso? Quem é esse? Você convidou esse cara? Eu não acredito. Ela falou alguma coisa assim, não exatamente com essas palavras, mas olha, eu não vou debater com esse cara, porque esse cara representa coisas ruins e não sei o que, blá blá blá. Deu uma desculpa esfarrapada lá e saiu do estúdio. E aí eu achei muito interessante, porque o Kim Kataguiri ficou sem saber o que fazer. Falei, pô, eu cheguei aqui para um debate, eu não sabia quem ia. Na verdade, a rádio não avisou quem ia estar no debate, né? E aí ele chega lá e fala, olha, eu não sabia que eu ia ser tratado assim. Quer dizer, eu chego aqui na uma boa vontade de discutir ideias e a pessoa simplesmente sai andando. Para você ver como o livro dela não diz nada da verdade que ela acredita. Porque se ela acreditasse, se ela tivesse convicção ao escrever o livro que ela escreveu com esse título, eu não li o livro, tá? Mas o título já diz do que o livro se trata, ok? Como dialogar com um fascista, ou como conversar com um fascista, alguma coisa assim. Bom, ela não sabe dialogar com um fascista. Na verdade, eu vi um outro rapaz falando uma coisa interessante, que a filosofia, ela vem do diálogo, né? O exercício da filosofia é através de diálogo. Porque se você ama o conhecimento, né? Filosofia, se você ama o conhecimento, você quer discorrer sobre ele, trocar ideias, para enriquecer ainda mais esse amor pelo conhecimento e esse interesse pelo assunto. E essa pessoa simplesmente demonstrou que duas coisas. Primeiro, ela não é filósofa, porque ela não sabe dialogar com quem não concorda com ela. E segundo, que ela não é escritora. Ela simplesmente colocou no livro algumas coisas que ela acha, para indicar, tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Faz aí e dane-se. E é isso, quer dizer, ela provou que o livro dela não vale bosta nenhuma. Porque se ela não sabe dialogar com um fascista, né, ela mostrou que ela é a fascista. Ou seja, só consigo dialogar com quem concorda comigo. Com quem discorda, eu não estou aberto nem a ouvir as ideias da pessoa para poder refutar, e nem a ter capacidade intelectual para entender alguma coisa do que outra pessoa que não concorda comigo fala. Então, desculpe, Márcia Tiburi, você provou que você é a fascista. Então não venha querer me falar como dialogar com o fascismo. Primeiro, fascismo, quem escreve isso mostra claramente que não sabe o que é ser fascista. Não sabe o que é o fascismo, tá? Fascismo, que a gente sabe, eu vou chover no molhado, mas não é possível que essa pessoa, ou quem diga isso, não sabe que fascista vem de faces, que era o símbolo do exército romano, que juntos somos fortes, né? É um monte de raminhos, de gravetinhos que facilmente se quebravam, mas se você enrolasse eles numa faces, que se chamava, era um rolo de gravetos, aquilo não se quebrava, ou seja, juntos somos mais fortes. O fascismo, ele ele deriva do coletivismo, né? Então, e o coletivismo é uma das bases do comunismo. Então, cara, o fascismo é muito mais de esquerda do que de direita. O fascismo é muito mais totalitário do que pensamento libertário conservador, que é eu não sei o que essas pessoas acham que é direita. Elas confundem direita com militarismo. Elas confundem, sabe? Eles não têm ideia do que seja direita. Elas não têm ideia do que seja pensamento conservador, libertário.
não tem ideia. Aí elas soltam essas asneiras, nos chamam de fascistas. Pô, os fascistas são eles que fogem de debates, eles que não têm argumentos para combater as nossas ideias. Quando a gente começa a falar, eles simplesmente se calam, porque não tem o que falar. E quando não tem o que falar, o que eles fazem? Partem para a agressão verbal e às vezes física. Então, quando acabam os argumentos deles, porque são facilmente destrutíveis, são baseados em mentiras, quando a gente desmonta o pensamento deles mostrando a verdade, aí eles nos chamam de fascistas, porque eles não têm do que nos chamar, de nazistas, sendo que fascismo e nazismo são irmãos do comunismo. Tá mais do que provado. Quem discorda de mim, procure saber mais sobre os discursos de Hitler sobre o comunismo, tá? Não sou eu que falo, é o próprio Hitler. Você pode ver as matérias que ele escreveu lá no Der Spiegel, o jornal alemão. Cara, é isso. Quando acaba os argumentos, eles nos chamam de fascista. Então, quando uma pessoa me chama de fascista, eu ouço o seguinte: eu não sei dialogar, eu não tenho capacidade intelectual para rebater o que você está falando, então eu vou chamar você, eu vou te xingar para você ficar ofendido e me rebater com ofensas, e aí eu digo que você me ofendeu. É isso. E aí eu falo o seguinte: a pessoa me chama de fascista, eu tendo a fazer igual o Eduardo Martins fez, um jornalista que o chamou de fascista, que foi lá e processou o cara e ganhou o processo. Ou seja, o cara vai ter que pagar uma indenização para ele, tá? Então, bom, já tô com 22 minutos, era para estar em 15, mas enfim, é isso. Eu queria falar pra gente ponderar: quem será que é o fascista na história? Quem chama o outro de fascista, ou quem é aquela pessoa que defende ideias diferentes da minha? Vamos parar de pensar pequeno, tá? Vamos pensar fora da caixa. Vamos parar de ouvir jargões e repetir como papagaio de pirata, tá bom? Buscar informação, gente, tá? Aí eu sempre discuto com esquerdistas e eles falam: vai estudar. Aí eu falo assim: tá bom, me dá alguma bibliografia para eu estudar. Então a pessoa ou fica quieta ou responde que é para eu estudar os livros do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, a pessoa nunca estudou. Então é legal a gente chegar nesse nível para ver o nível intelectual de quem defende a esquerda, ok? Tem esquerdistas muito inteligentes, mas esses são 0,1%. E essa Márcia Tiburi com certeza não está dentro desse 0,1%. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Lula na cadeia. E que Deus abençoe a todos. Que Jesus proteja a todos. Se inscrevam no meu canal. Eu nunca peço, agora hoje eu lembrei. Se inscrevam no canal se você gostou. Dá um joinha que ajuda a gente aqui na divulgação. E é isso. Fiquem com Deus, uma boa semana e que Jesus proteja a todos. Um abraço.